tarde a todos. Se quiserem se inscrever no final também. O motivo da inscrição é que esse ciclo de estudos sobre ciências e humanidades, estudos avançados em ciências e humanidades, é também um curso de extensão do ILEA. O ILEA é um Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, nossa nova gestão, e nós só podemos dar cursos de extensão e nós, talvez, felizmente, não temos poder para dar cursos de graduação pós. A ideia é reunir pessoas de várias formações, de várias escolas, né? Eu também queria dizer que nós temos duas outras atividades, né? Uma com a colaboração da DURBS, é o Ciclo de Debate Universidade do Futuro, que tem uma programação, a próxima, onde teve o professor Malmar, com a ideia da nova universidade. A prova vai ser dia 24 de abril, aí às 13 horas. O tema é a nova sala de aula no século XXI, efeito da computação. A professora Rosa Vicari, do Instituto de Informática e também coordena a cátedra da Unesco de Informática na Educação, e o professor Dalton Nunes, um estudador de estudos de informática, que trabalha hoje na avaliação institucional. E dia 8 de maio, tem os cartazes, o tema Universidade, Redes de Colaboração e Políticas Afirmativas, da professora Denise Leite e a Arabella Olive, da Faculdade de Educação da UNE. E, finalmente, nós temos, às terças-feiras, às 5 da tarde, um ciclo de cinema, Ciência e Tecnologia no Cinema, e nós temos à disposição todos os filmes do mundo, basta vocês escolherem, vai passar logo em seguida uma ficha. Aqueles filmes que vocês quiserem ver, que não seja para maiores de 21 anos, a gente pode passar aqui. Então, com muita satisfação que nós damos início a mais essa atividade, né? Gostaria, então, o tema, a construção de novos paradigmas em uma ciência em crise. Então, aceitaram a professora Ione Maluf Balbich, que é na direita, que é também do Conselho Deliberativo do ILEA. Ela possui graduação em Química por essa universidade, mestrado pelo Instituto de Engenharia, doutorado pela McGill University do Canadá e pós-doutorado pela Universidade Pierre-Marie Curie da França. Professor titular do Departamento de Química Inorgânica dessa universidade, que eu agradeço muito a sua disposição. Ao meu lado, o professor Roberto Iglesias, que é graduado pela Universidade Nacional de Cury, da Argentina, e doutorado no Laboratório de Física de Sodídio da Universidade de Paris, bolsista de pesquisador do CNPq, professor titular de Estudo de Física, e trabalha na área da física computacional, estudo de sistemas complexos, membro do Conselho Universitário. Nós dois temos uma parceria, acho que há 12 anos. E também o professor Iglesias vai ajudar a montar, no IDEA, uma rede mundial de pesquisa sobre complexidade na ciência, haverá uma atividade ainda esse mês sobre isso. Agradeço muito. E o professor Dante Baroni, que é também membro do Conselho Deliberativo do ILEA, é graduado em Engenharia por essa universidade, especializado em Engenharia Nuclear, e mestre em Engenharia Elétrica pela USP, doutor em Informática pelo Instituto Nacional de Politécnico de Grenoble e pós-doutorado pelo Centre National de Telecomunicação na França. É professor associado, trabalha em vários projetos em vários ministérios, no Ministério de Ciência e Tecnologia, e atualmente ele coordenou a exposição do Alan Turing, que virá para o ILEA no início do mês de agosto. Bom, então cada um dos professores fará uma exposição e depois nós teremos um debate para todos.
Eu vou pedir ao professor Nicolas, presidente da FAUD, para uma memória. Vai dar, meu? Tá, meu, acabei, eu não vou querer depois. Ô, Cris. Lá no canto, dessa cadeira aí. Boa tarde. O título desse debate já é provocativo. E ele nos leva a um filósofo americano, também chamado de tecnólogo americano, que acreditava que a ciência evolui por etapas, hora de ciência normal, hora de rupturas revolucionárias. E para com as rupturas revolucionárias sendo mais importante, digamos, do que a ciência normal. A historiadora da química brasileira, Ana Bolsonaro, bom, não sei. Então, a historiadora da química, Ana Maria Bonfatti, da PUC de São Paulo, ela diz o seguinte, que nem as etapas de ciência normal são tão normais assim, nem as de ruptura revolucionária seriam tão revolucionárias assim. Mas há momentos que a gente pode considerar como uma verdadeira revolução. E eu, como química, vou falar na química, certo? Então, paradigmas são as realizações científicas, universalmente reconhecidas, que durante algum tempo fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Tá? Os alunos aqui da química, está cheio de alunos, nós, vocês sabem, costumamos dizer nossos modelos científicos. Então, nossos modelos científicos que explicam os fenômenos químicos observados nesse ponto. O Kuhn também, já vou frisar, falava que o pesquisador mais jovem está mais apto a construir novos paradigmas, mais flexível a mudanças. Para Kuhn, ele usou como exemplo na química Lavoisier e Dalton, entre outros, mas eu peguei Lavoisier e Dalton. Então, a gente pode imaginar, existem inclusive filósofos que dizem que a química começou com Lavoisier, que ela é francesa e começou com Lavoisier. Mas e o legado da alquimia? Né? Na própria Europa teve 4 séculos de alquimia e que muitos avanços aconteceram. E a gente vê desde a mais remota antiguidade processos químicos sendo realizados. Então, a alquimia misturava a química com religião, com forças ocultas, com a busca de si próprio e passando. Então, pode passar assim, para mostrar assim, a alquimia chinesa usa aqui um processo químico, né, compostos de zinco sendo aquecidos com carvão, eles já sabiam como ter zinco. Ou os instrumentos de destilação e sublimação dos hindus, ou os egípcios lavando, fundindo ouro e pesando, olhem a balança lá. Os símbolos e as nomenclaturas já usadas, que nós necessitamos como químicos, né, já eram usados. E a alquimia árabe, que englobou a greco-egípcia, entrou na Europa via Espanha, a gente sabe, com a invasão dos muros,
e foram 4 séculos, né, de alquimia. E dentro vários alquimistas, a gente poderia falar, mas não em 20 minutos, mas dá para citar que o Roger Bacon já era adepto do lado experimental da química e do método científico. E, aos poucos, a alquimia vai se afastando da química, aqui, mas eu estou meio limitada ao microfone, e então vem o mecanicismo, que o Boyle é um nome, um representante, né? Então, o Boyle fazia parte do que a gente chama os químicos pneumáticos, que trabalhavam com gases. Pode falar. Então, estou contando algumas coisas até chegar no que se acredita ser uma revolução, não que, se a gente for olhar com lupa, vários períodos desses 4 séculos podem ter havido trocas de paradigmas, né? Então, o que eu estou dizendo, também não falei, que a ciência em crise significa que os paradigmas existentes já não funcionam para explicar as novas descobertas e que a construção de novos paradigmas é necessária, né? Então, o Stahl, que era médico, então ele também fez algumas coisas como médico, ele introduziu a teoria do flogisto, explicando a combustão. Então ele dizia que o flogisto era o princípio da combustão e que quando uma substância qualquer queimava, perdia o flogisto, perdia o princípio da combustão. Então, para o Stahl, um metal em combustão virava cal, que hoje a gente sabe que é o óxido, né? Mais o flogisto. Então, o próprio hidrogênio, que eles chamavam de gás inflamável, era flogisto puro, segundo eles, porque não deixava resíduo quando queimava, né? Deixava água, na realidade. Não esqueça que o oxigênio não tinha sido descoberto ainda. Então, se deram conta que, ora, na combustão se perde massa, ora se ganha massa. Ou seja, então, tinha explicação que o flogisto poderia ter massa negativa ou massa positiva, né? Então, umas coisas que para nós hoje é meio... Pode passar. Bom, então aí vem Lavoisier. Lavoisier era brilhante, era um pesquisador brilhante e era poderoso, ele era amigo do rei. Ele era poderoso, ele tinha os melhores equipamentos, ele tinha as melhores balanças. Então, até hoje pode-se ver no Museu de Artes e Ofícios de Paris, elas estão lá, são lindíssimas. Pode passar. Então, ele foi contra o flogisto antes da descoberta do oxigênio. Então, numa palestra na Academia Real de Ciências, ele pede para esquecerem do flogisto e se reportarem aos tempos anteriores. Os tempos anteriores eram os químicos pneumáticos, que já tinham chegado a mais avanços, digamos. Então, aqui mostra um dos equipamentos dele. Ele, com lupas gigantescas, ele conseguia fazer que a temperatura de combustão fosse muito alta, tornando o processo mais eficiente. Pode passar. E era amigo da nobreza. Pode ir passando, porque senão não vai. E uma antes, por favor. Só para mostrar a balança. Né? A balança que... Eu tenho certeza que, como aluna, eu usei balanças parecidas com ela. E, então, ele fez várias experiências com o Laplace, ele fez a síntese da água, a decomposição da água, pode ir. Mas ele também era cobrador de impostos, e isso acabou por levá-lo à morte. Ele foi guilhotinado em 1794. Pode passar. Então, 2 anos antes de ser guilhotinado, ele escreve, ele escreve pro Franklin, que na época
era ministro das Relações Exteriores, depois ele foi presidente, e ele tinha estado na França, e como cientista também, tinha visto as experiências do Lavoisier. Aí ele escreve para o Franklin dizendo que havia acontecido uma revolução do conhecimento humano. Então, não foi o primeiro a dizer que o Lavoisier seria uma revolução. O próprio Lavoisier já havia dito isso. Então, ele também fala na revolução política que ele dava como consolidada. Um ano antes disso, ele escreveu para um cientista dizendo que ele estava muito contente porque os jovens pesquisadores estavam usando os conhecimentos dele. Então, isso era uma evidência que os conhecimentos tinham chegado para ficar, nas minhas palavras. Pode seguir. Então, não foi o Lavoisier o descobridor do oxigênio, mas ele deu o nome ao oxigênio, foi o Lavoisier. Mas o Chile já tinha enviado uma carta para o Lavoisier dizendo que ele tinha encontrado um gás e que, solicitando ao Lavoisier para repetir a experiência dos equipamentos dele, que eram mais refinados. E o Priestley também comunicou ao Lavoisier, e o Lavoisier nunca citou esses dois pesquisadores. Muito bem, então vocês veem aqui a diferença. Então, para o Stahl, a combustão do metal dá o que chamava de cal, mais o ferrogisto. E para o Lavoisier, metal mais oxigênio, ele chamou de oxigênio, dá o cal, que usa até. Para o Stahl, o ar inflamável, que é o hidrogênio, daria água mais ferrogisto. Para o Lavoisier, hidrogênio mais oxigênio da água. Então, o tratado dele de 1789, que a gente diz nada se cria, tudo se transforma, ele não falou. Ele falou... É verdade. Desculpa, é verdade. Mas ele falou... Podemos estabelecer como um axioma, né, que em todas as operações da arte e da natureza nada se cria. Então, ele está dizendo a mesma coisa. Uma quantidade igual de matéria existe antes e depois do experimento, a qualidade e a quantidade dos elementos permanecem precisamente as mesmas, e nada ocorre além de variações e modificações na combinação dos elementos. Então, e a igualdade entre agentes e os produtos. Mas ele também falou que os elementos, então, eram a unidade fundamental e que eles permaneciam inalterados e que eles é que se combinavam. Né? Mas não esqueçam que o que tinha vindo dos árabes era Aristóteles e não o átomo. Né? Então, o que se sabia que os elementos básicos eram terra, ar, água e fogo. Então, ele quase chegou lá, mas aí pode passar. Então, o outro químico tido como uma revolução é o Dalton. O Dalton foi além. O Dalton, resolvendo uma controvérsia entre Proust e Berthollet, que era mais ou menos uma polêmica entre substância pura e insípida, ele chega à conclusão do átomo univólico e usa a mesma palavra que o Demócrito tinha usado. Então, a partir... Então, isso é uma verdade. Os dois são revoluções, mas a gente pode pensar como revolução, sim. Só que eu quero dizer assim, eu não acredito que uma pessoa só faz um avanço da ciência. Claro que todos são brilhantes e essa pessoa teve aquela... Mas, naquele momento, tinha muito mais pesquisadores trabalhando sobre o assunto. Né? Então, a partir daí, vem Thomson, que adaptou o paradigma, digamos, do Dalton, porque descobriu o elétron, então, mas ainda eram esferas. E no início do século XX veio realmente uma revolução com Planck, mas que a energia é quantizada, e a partir daí vem os modelos, o modelo quântico que a gente usa há mais de 100 anos.
né? Ou vai vir outro modelo, ou já virou axioma mesmo. Pode passar. Então, desafios, crises. Então, o que quer dizer isso? Bom, a gente sabe a era que nós vivemos, quantos avanços tecnológicos, científicos aconteceram. Então, citando nanotecnologia, novos materiais, meio ambiente é um desafio, né? A questão da energia é um desafio. E eu acho, ao meu ver, que o desafio maior é a formação de pesquisadores. Então, já coloco que pesquisadores nós estamos formando. Nós estamos formando pesquisadores aptos a construir novos paradigmas. Quando a gente vê, às vezes, doutorandos que, antes de terminar sua tese, já estão mais preocupados em publicar do que discutir ciência. Teses que têm resultados de muitos equipamentos maravilhosos, pouca discussão sobre seus dados. Então, aqui é um exemplo, né, que há 30 anos atrás eu explicava para os alunos que tinha duas formas do carbono, grafite e diamante. Um pouco depois eu tive que anexar o fluorescente, C60, e hoje a gente usa nanotubos de carbono, grafite. Também como exemplo, os quase cristais do israelense Daniel Shechtman, que é necessário um paradigma, ou já tem um paradigma novo, não sei, vou perguntar para o inglês, vocês não podem deixar ninguém pouco, mas ele não se encaixa no que a gente sabe por cristal, ele não tem uma célula unitária que guarda a simetria do cristal e que é repetido em 3 dimensões, né? Ele não se encaixa nisso. Então, aqui, né, mostrando uma coisa linda das biomoléculas e com os equipamentos de difração de raio-x e a bioinformática, consegue-se ver, por exemplo, os famosos dedos de zinco que se coordenam ao DNA, sendo responsáveis pela transmissão de códigos genéticos. Então, esse pesquisador, o Franklin Janet, ele, num artigo, ele diz que está cheio de dados que são feitos por esses super equipamentos com toda a bioinformática, então na área da biologia, e que os paradigmas existentes não explicam. Então, que se procura gênios que possam fazer os novos paradigmas. Então, eu termino dizendo que, exemplificando, no final do século XIX, houve uma batalha entre o Jorgensen e o Werner. Então, por quê? Porque descobriram que sais dos metais de transição, que se supunham inertes, reagiam com a amônia, formando novos compostos. Então, o Jorgensen, que era um pesquisador de renome, considerado na comunidade científica, pegou o paradigma que ele tinha dos compostos orgânicos e adaptou para explicar, e não foi feliz, de maneira errada. E o Werner, que era um jovem pesquisador, ele conseguiu explicar que a amônia se ligava ao metal mesmo. Mas não acreditavam nele, então ele teve que fazer muitas experiências, né? Até conseguiu, ganhou o prêmio Nobel. Então, eu coloquei esse quadro, porque é como dizer que o jovem só viu a velha no quadro. E o Werner viu a velha e a jovem. Ou seja, para construir paradigmas novos, deve haver flexibilidade à mudança. Obrigada.
inglês. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao José Vicente o convite e à professora Ione, que coordena a mesa. E, de alguma forma, o que eu vou falar tem continuidade com o que a professora Ione já expôs. Mas, antes disso, eu gostaria de analisar um pouquinho o sentido do título desta atividade, dessas palestras, dessa mesa, né? A ciência em crise. E nos dias de hoje a gente tem a tendência a ver a palavra crise pelo seu lado negativo, né? Especialmente depois das crises econômicas dos últimos anos, né? Então a gente fala crise ou alguma coisa ruim, alguma coisa que a gente tem que sair logo. E na realidade, crise, na sua concepção original do grego, né, e a gente não deve esquecer que quando nós fazemos ciência, ou ciência no sentido mais amplo, filosofia, sociologia, teologia, física, matemática, biologia, nós estamos seguindo os gregos, né? Nós todos somos gregos há mais de 2000 anos, né? O nosso método científico, é claro que a gente pode discutir a metodologia, por exemplo, o Hume falava na indução como um método para a descoberta, o Kuhn, o Feyerabend dá mais valor à intuição, mas o modo de enxergar o mundo, a necessidade de entender e de explicar o mundo, essa é uma herança grega, né, que nós continuamos repetindo até hoje. E no grego, crise é uma encruzilhada, né, um momento de fazer opção entre diferentes caminhos. Então, talvez a gente deveria usar esse significado da palavra crise para discutir a crise na ciência, se é que ela existe. E eu vou falar, inclusive respondendo a uma provocação que foi feita 2 ou 3 semanas atrás, né, pelo nosso convidado Luiz Pinguelli Rosa, que falou que o papel da física já era menos importante na sociedade de hoje, né? Que agora a ciência importante são as ciências biológicas. Então eu vou falar um pouco da crise na física, para ver como em alguns aspectos realmente ela está numa encruzilhada, e como em outros aspectos ela, né, invadiu outras ciências. A professora Ione falou nas revoluções científicas, nas quebras de paradigma, e a física viveu uma fase dourada, né, uma idade de ouro, entre o fim do século XIX e o início do século XX. Né, a teoria eletromagnética, a teoria da relatividade e a mecânica quântica. Assim como o Lavoisier destruiu o conceito de flogisto, o Einstein destruiu o conceito de éter, né? Quando no fim do século XIX se descobre a existência das ondas eletromagnéticas, muitos físicos pensaram que, como todas as ondas se propagam num meio, por exemplo, as ondas sonoras se propagam no ar, ou na água, ou no metal, então as ondas eletromagnéticas também deveriam ter um meio onde propagar-se, e chamaram a ele de éter,
até que o Einstein, postulando que a velocidade da luz é a mesma em qualquer sistema de referência, elimina a necessidade desse conceito de. E ao mesmo tempo é toda uma revolução interessante como existe uma ideia revolucionária que, como a professora Ione falou, não é obra de um único homem, né? Mesmo Einstein, ele usou trabalhos anteriores a ele, mas uma ideia que parece simples. Vamos dizer que a velocidade da luz é a mesma em qualquer sistema de referência, independente de a que velocidade esse sistema está se mexendo. Como as consequências que entrariam dentro daquilo que a gente chama ciência normal, porque não é nada mais do que desenvolver todas as consequências de uma dada hipótese, de um dado paradigma novo, levam a uma revolução tecnológica como é a energia nuclear, né? Que, quando Einstein formula a teoria, realmente nem sequer se pensava numa possível aplicação, era mais a necessidade de entender e de explicar o que levou ele a formular essa hipótese. E não pensar numa aplicação tecnológica que naquele momento ninguém imaginava. Uma coisa parecida acontece lá por 1920, 1925 com a física quântica. Não vou entrar em detalhes, mas toda uma série de experimentos da época não conseguiam ser explicados dentro da perspectiva que hoje chamamos de clássica. E aí sim é uma obra coletiva de vários físicos, né? O Planck, o de Broglie, Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Bohr, né? A lista seria interminável, mas todos esses físicos desenvolvem uma nova teoria onde propõem que a matéria tem propriedades ondulatórias. Isso é uma revolução de paradigma tão brutal que ainda hoje a gente não entende realmente o significado da quântica. Porque essas ondas que fazem parte da matéria são ondas de probabilidade. Então, o que é uma onda de probabilidade? Foi um conceito criado para explicar as propriedades observadas nesses sistemas em laboratório e precisava uma onda para explicar essas propriedades, mas se tem uma onda, essa onda tem que ter uma interpretação no sentido físico, assim como as ondas eletromagnéticas carregam energia, nós podemos modular para transmitir sinais, para transmitir informação. Então, as ondas de matéria são ondas de probabilidade. O conceito é tão chocante que o próprio Einstein, que era ateu, apesar de ser ateu, disse: Deus não joga dados, né? Não acreditando na possibilidade de que realmente a realidade fosse uma coisa estatística, uma coisa probabilística. Bom, mas a quântica veio para ficar, né? É um novo paradigma. Não sabemos se o paradigma definitivo, na realidade, eu acho que não tem paradigma definitivo, mas é o que está valendo hoje. E as consequências tecnológicas também são impressionantes, né? Toda essa aparelhagem que nós temos aí nunca teria sido criada se não fosse a partir da física quântica, né? Aí dentro tem semicondutores, tem raio laser, enfim, toda uma série de mecanismos que, se não fosse aquela explicação que parecia uma explicação teórica totalmente descabelada, se não fosse por isso a tecnologia não teria se desenvolvido. Bom, essa foi, em muitos sentidos, a última grande revolução da física. Nós estamos aguardando a futura grande revolução. Vocês devem ter ouvido falar da unificação das forças, né? Na física existem 4 forças fundamentais:
a gravitação, que é a que mantém quase todos nós com os pés na Terra, né? Com poucas exceções, a força eletromagnética, né? Que é a que está por trás de todas as transmissões, né? Rádio, televisão, celulares, por trás de toda a eletrônica, as forças nucleares, que são as que mantêm o núcleo atômico coeso, e a força, uma força chamada de força fraca, que eu não tenho tempo de explicar aqui, mas que é diferente das outras três. E o grande propósito dos físicos tem sido unificar todas as forças numa única força, onde esses aspectos, gravitação, eletromagnetismo, sejam como faces diferentes de um mesmo corpo. Tentativas há muitas, ou seja, não é que não tenha se tentado, mas até agora não surgiu a ideia genial, a revolução. Enquanto isso não acontece, como o número de físicos ia crescendo com o tempo e corriam o risco de ficar desempregados, eles começaram a invadir outras ciências. Por exemplo, quem faz biologia deve ter ouvido falar da espiral do DNA, né, que foi proposta pelo Watson e pelo Crick. Né? Bom, um deles era um físico. Né? Quem faz economia deve ter ouvido falar da equação de Black-Scholes, que é uma equação para determinar preços de contratos de futuro. O Sr. Black era um físico. E a partir dos anos 90 nós temos, aqui na URGS temos departamento de biofísica, física médica é uma carreira na PUC, por exemplo. Então, a física começa a ser aplicada, começa a interagir com outros ramos da ciência, e não é só a física, né? A biologia, a química, a informática, começam a se compenetrar, a fazer interação, e isso nos leva ao que hoje chamamos de interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, que para muitos é o novo paradigma. De alguma forma, uma parte que talvez a gente poderia ver como um pouco negativa da herança grega é aquela tendência à análise, né? A separar cada coisa e examinar ela individualmente. Nós estamos agora nessa interdisciplinaridade numa fase de síntese, ou seja, juntando física, matemática, informática, com biologia, com economia, com sociologia, né? E essa interação tem levado ao descobrimento de toda uma série de coisas inimagináveis, assim como os criadores da relatividade da quântica nem imaginavam as aplicações tecnológicas. Essa interação leva à descoberta ou à proposta de novos sistemas. Em geral, a gente chama esses sistemas de sistemas complexos ou de ciência da complexidade, que a gente poderia resumir na forma seguinte: interações, às vezes, muito simples, interações elementares, terminam produzindo estruturas muito complicadas. A professora Ione mostrou uma lâmina de um quase cristal. Na realidade, quando o cristal se forma, é formado a partir da interação de um átomo com outro. Um fenômeno local que vai se propagando até se transformar numa estrutura ordenada que ocupa uma determinada parte do espaço. Então, com os sistemas complexos acontece o mesmo. Interações, em princípio, que parecem muito elementares, muito triviais, levam a construções muito complexas. A gente poderia falar em redes neuronais, mas poderíamos falar também em fenômenos sociais, como, por exemplo, a segregação. E para quem está interessado e para
encerrar essa participação, eu recomendaria muito um livro de um prêmio Nobel em economia, o Thomas Schelling, que escreveu um livro que se chama Micromotivos e Macrocomportamentos. Esse livro realmente é um livro agradável e de leitura fácil, onde mostra como decisões individuais, ou ações individuais ou interações individuais levam a consequências coletivas inesperadas. Isso acontece muitas vezes na vida real. Às vezes, quando a gente quer fazer, por exemplo, uma lei ou uma disposição a nível municipal, estadual ou nacional, não enxerga todos os desdobramentos que pode ter essa lei ou essas disposições. Uma coisa similar acontece nos sistemas complexos. A gente propõe regras muito simples, né? E dessa regra muito simples, depois, se temos um pouco de tempo, vou tentar dar um exemplo que seria um exemplo da teoria de jogos, mas dessa regra muito simples saem estruturas muito complexas. E isso é o que a ciência da complexidade, esse novo paradigma, pretende estudar. Mas eu não vou me estender mais, senão vou tomar o tempo do meu colega e vou parar por aqui. Muito obrigado. Obrigado. Agora então com a palavra o professor Dante Balantes de Informática. Bom, boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui presente aqui com vocês. A gente vê como que a universidade está viva. Eu queria cumprimentar o professor José Vicente por essa dinamização do ILEA, o professor Ione e eu, como membros aí do conselho, estamos muito satisfeitos com os rumos que o ILEA está tomando, né? Eu acho que a nossa universidade, pelo papel que tem, justamente uma universidade de classe mundial, que foi inclusive considerada a melhor universidade do Brasil, não só ela tem que ter essa competência nas áreas específicas, mas também ela tem que ser capaz de discutir os grandes temas transversais. Eu acho que essa discussão também, esse ciclo de debates, também se insere nesse contexto. Eu acho que a discussão que a gente pode fazer pode ir muito nessa linha também de como diferentes áreas da ciência, diferentes cientistas, sejam da química, da física e também da computação, têm uma linguagem comum e têm também suas diferenças, como a partir das suas especificidades pretende, de uma certa forma, resgatando aí a questão dos gregos, entender o mundo e contribuir para que esse mundo seja, de uma certa forma, diferente, né? E como todos sabem, né, a própria computação tem transformado as nossas vidas. Eu acho que se a gente for falar então de um choque das revoluções, das quebras de paradigmas que o próprio mundo coloca, de uma certa maneira, a própria computação é uma grande quebra de paradigma, né, porque as formas e modos de nós agirmos como pessoas na ciência, ao fazer a ciência e também no dia a dia tem mudado completamente a partir do uso não só do computador, mas das tecnologias de informação e comunicação, né? Então, a computação móvel, integrado com a televisão. Então, a gente pode ver televisão por um computador, pode falar também pelo computador e assim por diante. Tudo que a gente já está falando é absolutamente natural para todos nós, como vai ser natural também, vocês já têm provavelmente visto aí pela mídia, a questão dos computadores vestíveis, né, o wearable computers. No certo sentido, no início era pensado mais para até a questão de exoesqueletos, que pudesse dar uma força maior para soldados em operações de guerra, mas também vestindo alguns dispositivos de comunicação, mas já está se falando também muita pesquisa que logo vai estar no mercado, óculos da Google, por exemplo, né, que pode permitir comunicação, uma série de coisas, como também relógios e assim por diante. Então o que parece ficção logo se torna uma realidade. Então a gente está num mundo assim imerso por muita tecnologia e a gente tem que ver até onde essa tecnologia vai parar, se é que existe um limite onde a tecnologia vai parar. Creio que não. Eu acho que sempre a ideia é
se desenvolver novas tecnologias que possam ser úteis, é claro, mas sempre tem que se ter uma questão, um acompanhamento da ética. Por isso que é muito importante, nós jamais podemos, não é porque o José Vicente está aqui conosco na mesa, o meu discurso seria o mesmo caso não estivesse, mas nós não podemos pensar simplesmente, digamos, nas chamadas áreas duras, química, física, biologia, computação, digamos, também nesse rol, nesse seleto rol, sem pensar também na contribuição de todas as áreas do conhecimento e da área de humanas também. Como que nós vamos, por exemplo, pensar no próprio uso sistemático de equipamentos? Vamos pensar, por exemplo, no desenvolvimento de robôs, quando, eventualmente, o sonho, inclusive, depois eu vou resgatar um pouco a própria história da computação enquanto ciência, as contribuições de Turing, por exemplo, um desejo que se tem é que se crie a chamada inteligência artificial forte, ou seja, que um robô, que uma máquina possa realmente ter uma inteligência ou de um ser humano ou de um, enfim, de um ser vivo bastante evoluído, né? Aí também tem toda uma discussão dos vários tipos de inteligência que a gente poderia considerar. Mas no momento que nós, seres humanos, conseguirmos desenvolver essa inteligência artificial forte, né, que é efetivamente uma parte muito forte de ciência dentro da computação, jamais a gente pode pensar em desenvolver algo tão transgressor, até de uma certa maneira, sem pensar numa pesquisa muito forte de computação. E aí também a gente tem que resgatar que a própria computação se baseia muito, quando se falou que o Pinguelli, que infelizmente não estava presente, mas que o futuro é biologia, a própria computação se inspira muito na biologia, né? Nós temos uma técnica, que é uma disciplina que eu ministro, que até nesse mesmo horário o pessoal da pós-graduação também está presente, sistemas dinâmicos evolutivos, que nós falamos paradigmas que vêm justamente da teoria da evolução de Darwin e como utilizar essas técnicas para, como técnicas de otimização, achar melhores soluções em grandes espaços de busca e assim por diante. Mas voltando à questão da inteligência artificial forte, como então nós podemos justamente ter uma máquina que a gente possa, como observadores, atribuir uma inteligência efetiva, né? Aí também tem toda uma questão da discussão de uma consciência ou não, sem atribuir a essa inteligência alguns direitos. Então, que nem no próprio filme da Uma Odisseia, 2001, Uma Odisseia no Espaço, quer dizer, no momento que essa máquina tem uma consciência, basta desligar da tomada, a coisa não é tão simples assim, né? Também tem seus direitos. E não vamos esquecer também que o nosso próprio conhecimento, em termos de avanço de ciência, tem um entendimento completamente diverso do grau de inteligência das outras formas de vida, como animais, os próprios animais domésticos, que a la Pavlov apenas é só um instinto, bateu o sininho, ele vai salivar porque está esperando a comida. Não, já se evoluiu muito o entendimento, o que se atribui como inteligência a outras formas de vida. E isso também, se nós conseguirmos, ou de uma forma totalmente artificial, ou também envolvendo também a área da bioinformática com componentes de natureza orgânica, também pode evoluir para algumas formas, digamos, de inteligência que a gente teria que ter todo um cuidado nesse tratamento. Bom, depois a gente pode voltar um pouco sobre isso ou também para as questões. Eu queria também resgatar um pouco a questão da própria computação como uma ciência, né? E é muito importante resgatar que, de uma certa maneira, todos nós somos filhos da filosofia, né? A mãe de todas as ciências era a filosofia, depois, claro, foi evoluindo para outras ciências, como, embora de um cunho muito teórico, de entendimento da natureza, como a física, a química e outras, mas, e também sempre o entendimento, claro, como um campo abstrato, mas para modelar o mundo, é fundamental a própria matemática. Então, a matemática é uma ciência básica por excelência, né? E nós temos que ver também, em termos de quebras de paradigma, quais são os paradigmas que, de uma certa forma, foram quebrados e que levaram também ao próprio surgimento da computação. Nós temos que pensar também em termos da explicação do mundo físico através da mecânica newtoniana, as grandes contribuições de Newton,
mas que chegou a um certo ponto, justamente no final do século XIX e do século XX, que já não davam conta de algumas explicações importantes. Então, temos justamente em 1905 as primeiras contribuições de Einstein, temos em 1927 a questão também da quebra do determinismo em relação à posição exata de uma partícula, do momento dessa partícula. Então, vários choques em termos do determinismo clássico dado por Newton e que também foi cunhado até aquela expressão, o chamado diabo, o demônio de Laplace, em que se justamente dentro dessa visão que tudo poderia se conhecer, tudo poderia se modelar, nós poderíamos de uma certa maneira tanto voltar para o passado quanto ir para o futuro, porque tudo seria modelável e basta então modelar adequadamente os parâmetros que a gente saberia como é que foi o tempo no passado, como é que poderia ser o tempo no futuro, como se tudo fosse realmente um grande relógio universal que funcionasse com uma precisão absoluta. Então, quando vem justamente Einstein, o princípio de incerteza de Heisenberg, a mecânica quântica, que o próprio Einstein teria dito que jamais vamos poder entender os fenômenos quânticos de uma forma intuitiva, porque é contra-intuitivo. Então, como muito bem disse o Iglesias, quer dizer, os próprios mecanismos por trás do eletromagnetismo não são tão intuitivos assim, essa compreensão, né? E também na matemática havia aquela crença que também, há problemas muito complexos, mas basta as grandes mentes brilhantes se debruçarem sobre esses problemas que vão conseguir solucioná-los. Então, um grande matemático alemão, David Hilbert, em 1900, numa conferência em Paris, propôs uma série de problemas. Ele não propôs todos aqueles problemas naquele momento, mas ao longo do tempo propôs um conjunto de 23 problemas que ficaram conhecidos como o programa de Hilbert. E ele achava então que justamente, vamos juntar a patota dos grandes intelectuais, dos grandes matemáticos, vamos resolver, todo mundo tem interesse, vamos lá, tu resolve isso, tu resolve aquele, vamos nos encontrar daqui a uns 4, 5 anos e vamos mostrar soluções. A coisa não é tão simples assim. Há alguns problemas, como a famosa hipótese de Riemann, que não foram resolvidos até hoje, né? A solução de alguns problemas já são oferecidos assim, prêmios milionários, não é só uma questão de dinheiro, quer dizer, não é a atratividade do prêmio que faz com que os problemas sejam resolvidos. Bom, um dos problemas que Hilbert tinha proposto é o chamado problema da indecisibilidade, do alemão Einstein's Problem, e que justamente tinha atraído a atenção de vários matemáticos. Um matemático austríaco, Gödel, em 1931, já tinha avançado bastante na solução desse problema, através da solução de dois aspectos muito importantes do problema, que eram a questão da completude e da consistência. Também aqui não vou, nesse momento, entrar em detalhes mais técnicos, mas claro que me coloco à disposição para tentar esclarecer esses detalhes se for de interesse. Mas ele não havia conseguido resolver o problema como um todo. E foi justamente Turing, em 1936, que se debruçou para resolver o problema da indecisibilidade e conseguiu de uma forma, aí também vou pegar o gancho com a Ione, jovem, ele tinha 24 anos, então talvez seja mais fácil essa criatividade ao resolver de uma forma completamente diferente do que as pessoas estavam fazendo, porque justamente os grandes matemáticos estavam pensando em conjunto de axiomas, teoremas, enfim, uma matemática bastante pesada, mas que não